Olá, sejam bem-vindos a mais um devocional em Lucas e dando continuidade aos devocionais. Hoje nós leremos Lucas capítulo 17, versículos 26 a 30. Então, Lucas capítulo 17, versículos 26 a 30, que diz assim: Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Esse texto ele é uma continuação do texto anterior que vimos no devocional passado e que fala sobre a vinda completa do reino de Deus e a volta de Jesus. E com base então em dois exemplos históricos do passado e em três acontecimentos da vida cotidiana que nós vamos ver na semana que vem, esses três acontecimentos no devocional da semana que vem, o Senhor assinala os pontos decisivos da sua volta aqui. E os dois exemplos históricos que ele dá estão no versículo 26, assim como foi nos dias de Noé, e no versículo 28. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. E uma coisa interessante de se perceber nesses dois exemplos, e triste ao mesmo tempo, é que quando nós lemos as práticas que essas pessoas faziam nesses dias, nós podemos nos perguntar: o que há de pecado nessas práticas? Porque perceba, no versículo 27, o que o povo nos dias de Noé fazia? O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento. E no versículo 28, o que o povo nos dias de Ló fazia? O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Então, apesar de nada objetivamente mal ser relatado nessas passagens, o erro nessa passagem, o erro dessas pessoas é que elas viviam unicamente para o tempo terreno, indiferentes para as coisas de Deus. Naturalmente, essas pessoas elas tinham pecados visíveis também. A gente sabe, a partir do Antigo Testamento, os pecados de Sodoma, de como Sodoma tinha pecados relacionados à área sexual, muita sensualidade. E obviamente, esses pecados visíveis, eles tinham também, mas eles também tinham essa indiferença para as coisas de Deus, essa indiferença para Deus, que é um pecado muito sério também. E essa é uma marca do fim dos tempos, como Jesus disse nessa passagem. Tanto os pecados visíveis de Sodoma, os pecados sexuais, a sensualidade de Sodoma, serão uma marca do fim dos tempos, mas também essa indiferença, esse viver e comer indiferentes para a realidade de Deus, Esse viver comendo, bebendo, casando-se, sendo dado em casamento, comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo, indiferente para a realidade das coisas de Deus. Existe uma citação que ela resume muito bem essa ideia, que diz assim: estar tão ocupado com as coisas deste mundo a ponto de não ter tempo para Deus é uma das formas mais comuns de idolatria. E que nós, como cristãos, possamos então pedir a graça de Deus para não cometermos esse erro da indiferença, para que nós não tenhamos dias tão cheios que nos esqueçamos de Deus, que deve ser a real prioridade da nossa vida. E que nós possamos, então, pedir a graça de Deus para colocá-lo de fato como a prioridade da nossa vida e da nossa existência como um todo. Deus abençoe e até o próximo devocional.